Fala, turminha. Beleza? Bora para nossa aulinha hoje, sexta-feira. Como não tem estudo de mercado, né? Eu prometi que eu ia começar a deixar uns conteúdos aí para vocês. E a gente vai estar começando esse conteúdo deixando uma aulinha aí especial sobre volume, né? Onde vocês vão poder ter uma ideia de como dar uma prestada de atenção nesse indicador aí que é fundamental para o Smart Money, né? Para a gente conseguir pegar aí com isso as melhores operações. Antes da gente começar a aulinha, rapidão, vamos para a introdução do canal e a gente já volta com a nossa aula. Bora lá, pessoalzinho. Vamos lá falar desse volume financeiro, né? Primeiro, vamos falar sobre o conceito de volume, né? Que é o volume. Volume. Volume financeiro, né, turma? Ele nada mais é aquilo que faz o mercado andar, né? Ou seja, se a gente não tiver dinheiro circulando no mercado, vai ficar difícil do preço sair de lugar. Tanto que vocês percebam que eu costumo falar, por que que a parte da tarde é ruim, até dando um exemplo de hoje, né? Mas isso a gente pode olhar vários outros dias, né? Claro, o índice ele não é um indicador tão bom assim para a gente enxergar isso, porque ele tem muita liquidez. Mas em outros ativos, vocês percebem, principalmente quem opera Forex, vocês conseguem perceber muito bem na hora que tem dinheiro no mercado e na hora que não tem. Ó, parte da manhã tem dinheiro no mercado, a parte da tarde não tem. Mesma coisa, ó. Olha o que acontece, né? Principalmente o pessoal que adora ficar o dia inteiro na tela e perdendo tempo, né? Amanhã você tem dinheiro, depois chega na hora do almoço, você não tem nada, né? Sexta-feira é pior ainda, porque depois da hora que chega ali perto da hora do almoço, o mercado acabou, ninguém mais opera, tá? Então é por isso que eu digo muito para a turma, fica perdendo tempo em gráfico até o final do dia, querendo boletar até 4h30, 5 horas da tarde. Isso aí é perda de tempo, que não vai levar vocês a lugar nenhum, tá? Vocês têm que aprender a condicionar o cérebro de vocês de enxergar as oportunidades nas primeiras 3 horas de pregão. É das 9 ao meio-dia que se faz dinheiro, tá? Muitos vão falar, mas eu não tenho condições de operar de manhã. Beleza, aí ok, você vai ter o horário da tarde. Agora para falar, não, de tarde dá operações muito boas. Às vezes eu pego operações boas de tarde. Às vezes, tem notícias que acontecem de tarde, que nem tem o FONC, né? Que normalmente o FONC se pronuncia 3h30 da tarde. Mas são pontos específicos, turma. O que vocês têm que entender e botar na cabeça de fato é que você tem que operar na hora que tem dinheiro no mercado, não na hora que não tem. Você não pode comparar, né, um mercado que você tem o dobro de volume de quando você não. De agora, por exemplo, do momento da tarde, tá? Então, o volume financeiro ele é muito importante. E o que eu quero dar uma mostrada para vocês são as formas que vocês precisam interpretar o volume de mercado, né? O volume de mercado você pode interpretar ele de algumas maneiras. Deixa eu só diminuir aqui. A primeira delas é para identificar exaustão e impulsão. Opa, impulsão, né? Impulsão com 2 S, não, né? Acho que é, né? Impulsão. Não, impulsão com. Ô, tô louco, cara. Impulsão. O 2 é para você identificar
zonas de interesse, né? Ou seja, regiões onde tem grande volume. E terceiro, para identificar a continuidade da tendência, né? Que é o que a gente chama de, vou só colocar para cá, divergência, né? Do preço. Então, esses são os principais pontos que a gente tem que olhar o volume, tá? E o que eu quero mostrar para vocês hoje é uma forma de vocês começarem a ficar atentos para ter isso a favor de vocês, tá? Eu já andei falando bastante, inclusive nas lives, sobre a questão da exaustão, né? Quando a gente fala dos... Eu tô deixando no 3 minutos aqui, turma, para a gente poder ter mais candles aí para a gente analisar, tá? Né? A questão da exaustão, né? Que a gente sempre observa, são esses movimentos, assim, os fortes. Deixa eu só colocar aqui, né? Os que tem os movimentos fortes, que aí depois você vê que o preço começa a diminuir, né? Igual nós tivemos aqui, ó. O preço foi com muita força para cima, depois ele voltou com tudo, ou seja, você tem aí indícios dessa indução, né? Por quê? Porque o preço ele está seguindo o movimento, ó. E aí quando ele faz um movimento desse, é fazer justamente que as pessoas pensem que ele vai voltar a subir. E aí quando entra fluxo comprador, quem tem dinheiro manda o preço para baixo, tá? Esse é um dos fatores, que é a questão de quando você enxerga o preço na indução. E uma coisa que é importante saber é que essas regiões, sempre quando elas acontecem, elas sempre vão ser defendidas, tá? Vocês podem observar, que, principalmente quando é um grande volume assim, ok? Vocês podem observar que as zonas elas são defendidas pelos players. Ó, aqui você teve uma impulsão após o rompimento do topo. O que acontece com o preço aqui, ó? Ele é defendido nessa posição, certo? Aqui nós tivemos um movimento que foi um movimento que a gente chama de um movimento de exaustão, né? Aqui a gente está no 3 minutos, mas se a gente coloca no time frame maior, vocês percebem que é um movimento que foi simplesmente para chegar aqui. Depois, quando ele volta, vocês têm que perceber o que está acontecendo, né? Porque começa a entrar força contrária. Então, quando a gente entra aqui, ó, perceba uma coisa, ó. Nós tivemos aqui, deixa eu só tirar essa regra de coloração para vocês entenderem a cor do candle, tá? Percebam o que acontece aqui, ó. Esse candle foi o cara que impulsionou o volume para cima, tá? Esse cara aqui, ok? Percebam uma coisa que aconteceu aqui, ó. Olha o tanto que esse preço subiu com o nosso volume aqui. E olha depois aqui o que aconteceu. Volume aumentando e preço caindo, né? Aqui, nesse ponto aqui, isso aqui não é distorção, tá? Você tem iniciando uma tendência de baixa com volume caindo, é um movimento a favor. Então vocês percebam que isso aqui é o primeiro indício de que os vendedores estão tomando conta do mercado, certo? E aí vocês percebam o que aqui, ó. Quando a gente para analisar, olha o candle que definiu a força vendedora. Vocês perceberam que a defesa desse candle foi aqui, ó. Esses compradores tentaram, e eram, ó, cada vez que um comprador tentava subir, vinha, tentava subir e voltava, tentava subir e voltava, até que os vendedores ganharam. Aí o que vai acontecer? Qual que vai ser o próximo ponto de defesa desse preço? Justamente essa região aqui. Olha lá.
a região desse cara. Só que prestem atenção numa coisa, tá? Vocês não podem ficar tentando se basear só por marcar candle de volume e traçar FIBO com 50%. Tem que entender. Porque, por exemplo, se esse cara aqui forçou para trazer o preço aqui porque aqui ele tinha interesse em comprar, quando o preço vier para cá de novo, ele vai rasgar para cima, tá? Então tem que tomar cuidado com essa, tem que tomar muito cuidado com essa análise, tá? Isso é uma análise traiçoeira e normalmente a gente presta muita atenção no que está acontecendo, tá? Que é o quê? Quebras de estrutura, né? O preço perder estruturas em time frames maiores, ver qual é a situação que o preço está se mostrando, né? Entender o contexto como um todo, tá? E aí vocês vão perceber que quando o vendedor ele define a região, olha de novo aqui, ó. Nós tivemos esse outro cara aqui. Ó, esse cara aqui. Tá? Olha o que acontece quando ele defende a região dele. O preço volta e aí pega e continua, dá continuidade, tá? Então, assim, tudo isso são pontos que levam vocês a prestar atenção, porque, ó, lembra que eu falei que a gente tinha esse cara comprador aqui, ó? O preço, quando o preço faz isso aqui, volta. Esse candle aqui foi responsável pela força compradora. Só que a hora que ele chegou nesses caras vendedores aqui, eles seguraram o preço e mandaram ele de volta. Essa é a briga do smart money. É quem tem mais poder, quem está mandando no mercado, né? Então, aqui o comprador mandou. Quando chegou aqui, o vendedor falou assim: não, opa, pera lá. Aqui não, cara. Aqui eu que vou mandar. E ele mandou o preço de volta. Aí, quando você perde essa referência, você traça uma nova referência, que é o que a gente chama de novo ponto, né? Você traça uma nova referência que foi iniciada naquele movimento vendedor. Aí a gente começa as marcações, que aí são as consequências, né, das marcações, que são o quê? A gente começa a marcar os order blocks, ó, você começa a marcar os order blocks, que tem aqui, ó. Você começa a enxergar possíveis pontos de reversão, como esse cara que a gente costuma chamar de flip, né? Um cara que era para ser que foi um ponto que o preço poderia ter segurado e ele rompeu para baixo, né? Que foi defesa compradora e foi tomada. Então, tudo isso tem esse cara aqui, ó, que você leva em consideração, essa zona toda, né? Que foi o quê? Que foi onde os vendedores mostraram, aqui a gente está mandando, né? Aí quando você faz os filtros, né, traz para time frames maiores, vocês conseguem identificar pontos que possam interessar com possíveis trades. Esse caso a gente tinha até falado desse order block aqui, ó, que o preço infelizmente nem teve força para chegar até ele, né? Por que o preço não teve força para chegar até ele? Olha aqui aonde o preço parou, onde foi a defesa dele. No candle que gerou a impulsão vendedora, ou seja, quando ele chegou naquela região dos vendedores, eles não deixaram o preço passar dali, tá? Então vocês percebam que o preço ele começa a trabalhar dessa forma, né? Buscando as regiões de interesse. E aí o que acontece com essas regiões? Eu tenho pontos de maior interesse lá para baixo, né? Onde o preço tende a ir buscar de novo. Aqui, ó, a gente tem a POC. POC é um ponto muito importante porque ela determina a região que mais teve interesse, mais teve negociação, né? É o volume de acordo com o nível de preço.
Então aqui eu estou tendo duas informações muito relevantes, certo? Eu estou tendo uma informação que eu tive de volume no preço, né? Eu tenho volume no preço e eu tenho o interesse em volume por nível. Não, eu tenho volume no tempo e eu tenho volume por preço. São dois fatores fundamentais para a gente estar olhando, tá? Então, assim, o que vocês têm que atentar nisso daqui? A forma como você atuar. Hoje, por exemplo, que a gente estava falando ali na live sobre a força do mercado, né? Vocês perceberam uma coisa? Ó, vamos colocar no 1 minuto, que a gente estava olhando 1 minuto, e 1 minuto ele é bem interessante para isso. Ó, porque ele tem bastante níveis de briga de preço. Qual que é? Olha o que o preço fez. O preço ele foi testar a região aqui, certo? Olha que foi, olha onde foi a região que o preço foi, tá? Olha aqui, ó, né? Aonde nós tivemos maior negócio, olha aqui, ó, onde a gente teve o maior interesse de volume, ou lá na POC ou aqui. Olha exatamente aonde o preço foi parar nessa região. Olha onde eu tenho pontos de parada. O primeiro foi aqui, que não teve força para segurar. Ó, percebam? Esse cara aqui, né? Depois, onde que eu tinha ponto de parada? Aqui, ó. Nessa região, eu tenho esse cara aqui, foi o dobro do volume, né? Foi os caras que empurraram para baixo, ó. Os candles que empurraram o preço para baixo com o dobro de volume. Aonde que o preço vai? Região deles, tá? E aí você faz o quê? Você começa a entender nessas regiões de volume aonde que você vai fazer as suas possíveis marcações. Olha aqui, ó. Olha onde foi o volume. Sinalizado bem direitinho no candle aqui, ó. Olha lá, o que o preço fez. Se a gente usar aqui a nossa réguinha, olha lá, ó, cirúrgico, né? No candle que segurou. Onde que é o... Olha só. Qual foi o ponto que ele segurou? Aqui, né? Aqui. O que eu tenho aqui? O cara que empurrou o preço para baixo e depois não conseguiram vencer ele, ó. Estão vendo? Aí ele foi embora. Então, vocês percebam que vocês entendam que aqui, ó, ele segurou o preço dentro desse range. Depois, quando o preço perdeu o movimento dele, olha o que aconteceu aqui de novo, mais força vendedora. Ou seja, essa zona aqui teve muita defesa. Então vocês têm que começar a analisar isso, o volume para trás, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Ó, olha aqui. O preço voltou, tá? Nós tínhamos esse cara aqui que empurrou o preço para baixo. O preço abriu hoje já negando essa região. O que aconteceu com o preço aqui? Não consegue passar daqui, ó. Por que não consegue passar daí? Porque toda vez que ele bate aqui, o comprador defende a posição, porque é uma região compradora. E aí o vendedor tem que fazer uma extrema força para mandar o preço para baixo. E toda vez que tenta, ele é engolfado. Entenderam? Então, turma, essas análises de volume que vocês precisam começar a entender. E olha o que eu estava falando aqui, ó, no 1 minuto, como ela é clara, ó. Olha só, a gente analisando hoje o dia, o preço subiu, subiu. Depois nós tivemos esse aqui, ó. Ó. Foi o cara. Deixa eu só botar a cor que aqui, aí fica mais fácil. Pera aí.
Institucional. Nem tingiu. Ó. Aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha a força desse candle aqui, ó. Eu sempre falo, pessoal, prestar atenção quando você tem martelo assim, ao contrário, né? Porque esse martelo, ele mostra a força do cara que tá aqui, ó. Porque, olha, foi o maior volume, o comprador tentou empurrar o preço para cima e não conseguiu passar. Depois ele embala de novo. E aí, aonde é que vai segurar o preço depois? Nele. É nele, é na região dele. Então, assim, prestem bastante atenção nisso, tá? Porque mas tem um imbalance aqui. Tem um imbalance, mas tudo isso é causado por esse carinha aqui, ó. Esse cara, que é o cara que determinou a força do mercado. E aonde é que o preço reagiu depois? Nesse cara aqui, ó. O cara que os caras tentaram mandar para baixo teve força. Mesmo, tá vendo como é o mesmo candle invertido? Aonde que o preço segurou e deu compra? Ali. Então, assim, ó, vocês precisam entender isso aqui. É assim que funciona o preço. Ele sempre vai se movimentar de um lado para o outro da melhor forma possível, tá? Então, cuidem isso, tá? Preste atenção nessas movimentações de volume. Eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muito a leitura de vocês. E é por isso que eu falo, ó, que não adianta você querer procurar coisa para fazer aqui, ó. É só merreca, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Beleza, galera? E para quem permaneceu no vídeo até o final, eu vou deixar aqui como que é a dica da configuração, tá? E é utilizado na regra de coloração do VSA, tá? Por que que tá com essa linha aqui, ó? Isso aqui é uma configuração que vocês podem usar, que vocês não vão depender dessa regra de coloração do candle. Só com essa informação da barra aqui vocês já conseguem fazer, tá? O VSA ele já vem pronto. Eu só tiro as outras cores e deixo só amarelo, vermelho e roxo. E a média eu uso de 60 períodos, tá? Por que é de 60 períodos? Porque é de 60 períodos que é baseado no VSA. Então, o que vai ter relevância para mim é o volume que está acima da média, tá? O volume que estiver acima da média dos últimos 60 candles, é isso que vai ser interessante para mim. E aí vocês vão perguntar, mas só para o TradingView? Não. O Profit tem aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Tem uma que é parecida, que é essa regra do Cohen aqui, o volume distortions. E aí o que que eu faço? A mesma coisa, média de 60, tá? Ele vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então vocês percebam que você não precisa de regra de coloração no candle, tá? Só com o volume e a média de 60, vocês já vão conseguir fazer e tomar boas decisões. A única coisa que vocês precisam fazer é se atentar na média para mudar proporcionalmente, tá? Por exemplo, se eu uso 5 minutos, eu uso 60. Ah, mas eu quero olhar Porque se você colocar o gráfico de 15, 60 candles vai estar diferente. Ele vai ter um novo range, tá? Mas ajuda igual. O problema é quando você coloca time frames maiores, ok? Mas sempre ajustam isso, certo? Para vocês terem uma base bem certinha. Tá, galera? Então é esse recado que eu queria dar, essa aulinha que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar aquele like, curtir aí o vídeo, o canal, porque eu tenho certeza que ajuda muito vocês aí nessa caminhada. Beleza? Um grande abraço a todos. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.